Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com Aline. Hoje estamos na cidade bíblica de Mareshá, também conhecida como Beit Govrin, e vamos conhecer o possível local do nascimento do rei Herodes o Grande. Vamos também entrar numa cidade subterrânea e terminar o dia no Coliseu de Israel, um local de jogos sangrentos onde gladiadores lutavam até a morte. Então, se vocês estão preparados, vamos começar! A primeira vez que a cidade de Mareshá é citada na Bíblia é no livro de Josué. Quer dizer que essa cidade tem mais de 3.000 anos de história. E não era qualquer cidade, era uma cidade importante. Nós sabemos isso também porque o rei Roboão, o filho do rei Salomão, vai fortificar muito esta cidade para proteger ela e toda Israel das invasões egípcias. Pois é, os egípcios não se contentaram em manter o povo de Israel como escravos por 400 anos, e sim por séculos e séculos eles tentaram conquistar a terra de Israel. E agora eu quero convidar vocês a entrarem comigo nessa casa que tem mais de 2.000 anos, para entender qual a ligação do rei Herodes o Grande com este local. Vamos lá! Há mais ou menos 2.500 anos atrás, o povo de Israel vai perder o controle de Mareshá e de toda essa região. E essa região passa a ser controlada por outro povo, chamados os Edomitas, como a gente pode ver nesse mapa. E quem era Edomita? A família do rei Herodes. Não toda família. Ele veio de uma família extremamente cosmopolita, misturada. A mãe dele era Nabateia, uma princesa árabe. O pai, edomita. O avô paterno se converte ao judaísmo. Então ele tem aí a influência de várias culturas. E isso vai ser extremamente importante, por quê? Porque quando os romanos conquistam a terra de Israel, eles precisam escolher um rei para governar a região. A maioria das pessoas que viviam aqui então eram judeus, parte do povo de Israel, e eles não queriam ser governados por estrangeiros. Mas os romanos também tinham medo de colocar um judeu no governo e que esse judeu fosse mais fiel aos interesses do povo de Israel do que aos interesses romanos. E aí chega Herodes, que é de família pagã, com influência e cultura romana também, mas que parte da família era judia. E por ser justamente essa salada de culturas, eles consideram ele como a pessoa ideal para governar Israel e todas as culturas que viviam aqui. E onde exatamente nasce o rei Herodes? Nós não temos certeza. O que nós sim sabemos é que ele nasce na Idumeia. E essa justamente era uma das principais cidades da Idumeia. E escritos antigos relacionam o nascimento do rei Herodes o Grande com este local. E os arqueólogos hoje em dia estão divididos. Parte acreditam que foi aqui, parte acreditam que foi em Ashkelon, mas há uma chance de o rei Herodes o Grande haver nascido justamente na cidade que nós vamos visitar hoje. E essa casa que nós estamos aqui é justamente daquela época. E não simplesmente uma casa. Pessoal, isso aqui era um casarão, uma casa de luxo. Então é uma chance de Herodes haver nascido aqui em Mareshá, e numa casa bem parecida a essa, uma casa luxuosa, já que a família dele era bem rica.
E este rei, o rei Herodes o Grande, ele também aparece na Bíblia por um motivo terrível. Pelo motivo da matança das crianças. A Bíblia nos conta que foi ele o rei que ordena matar as crianças na região de Belém e da Judéia quando Jesus nasce. Mas todas as coisas terríveis que o rei Herodes faz em vida, também vão acontecer com ele coisas terríveis no fim dos dias dele. Porque o historiador Flávio Joséfos, um historiador do primeiro século, nos descreve como é a morte de Herodes. E ele escreve no livro Antiguidades dos Judeus o seguinte: mas agora a enfermidade de Herodes aumentou muito sobre ele de maneira severa, e isso pelo julgamento de Deus sobre ele por seus pecados. E Flávio Joséfo segue descrevendo essa doença e quão terrível ela era. Ele tinha um apetite insaciável e quanto ele comia, ele não se satisfazia. As entranhas dele tinham úlceras e ele tinha dores violentas no cólon. Também ele tinha problema nos pés e na barriga. O hálito dele era como de um defunto e o texto termina falando que as partes privadas de Herodes começaram a apodrecer enquanto ele ainda estava em vida e que vermes começaram a comer as partes íntimas do rei Herodes o Grande. E é impressionante a gente pensar que o rei Herodes o Grande não foi o único que morreu dessa maneira terrível. Nós sabemos que o neto dele, chamado o rei Herodes Agripas I, também morreu de uma maneira terrível, como está escrito na Bíblia. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, morreu. Então, nós vemos aqui que os dois Herodes, o rei Herodes o Grande e o rei Herodes Agripas, morrem de uma maneira terrível e os dois sim, vão ser comidos, cada um da sua maneira, mas comidos por vermes. Mas não só pessoas ruins nasceram nessa cidade. Aqui em Beit Govrin Mareshá nasceu o profeta Miqueias, um dos profetas de Deus, segundo a Bíblia. Neste parque arqueológico se encontraram até hoje mais de 800 cavernas. E nós vamos entrar na nossa primeira do dia. Vamos lá! Vamos começar agora a nossa aventura subterrânea. E na época que os edomitas controlavam essa cidade e boa parte da região, a cidade de Mareshá passa a ser uma cidade extremamente cosmopolita. Imaginem que diferentes povos viviam aqui e as suas culturas se mesclavam. E nós entramos agora numa parte subterrânea, numa caverna sidonita. Sidom era uma das principais cidades portuárias fenícias. Então imaginem que quem viveu aqui nessa comunidade eram fenícios. Mas eles não viviam aqui dentro, eles viviam em casas do lado de fora, porque esse aqui na realidade é o cemitério deles. A gente sabe pelas inscrições desse lugar que quem foi sepultado aqui foi Apolofanes, o líder da comunidade sidonita, e que ele foi líder da comunidade por 33 anos e ele morreu com 74 anos. Hoje em dia, pessoal, 74 anos pode até não soar tanto, mas uma pessoa que viveu 74 anos há mais de 2000 anos atrás
era considerado realmente um ancião e por isso ele foi sepultado em um desses espaços. Como funcionava o sepulcro? O corpo da pessoa era colocado aqui alguma coisa para fechar a entrada, se esperava um ano e depois de um ano eles abriam e só tinham os ossos. E aí eles juntavam os ossos e colocavam na Ma'asefá, que é esse espaço aqui. Então eles traziam todas as ossadas, e colocavam elas aqui, e o mesmo espaço podia ser reutilizado geração após geração. Então não só Apolofanes foi sepultado aqui, mas ele, provavelmente os filhos, os netos, os bisnetos, os tataranetos e boa parte da comunidade dos sidonitas realmente foi sepultada nessa região. E esses desenhos maravilhosos que estão aqui nas paredes, eles nos mostram o que as pessoas que viviam aqui e que também morreram aqui acreditavam e como era o dia a dia delas. Aqui a gente consegue ver uma série de representações de animais, mas vejam que tem algumas coisas estranhas aqui. Primeiro, em cima de mim tem um rinoceronte, que não parece exatamente um rinoceronte. Por quê? Porque a pessoa que desenhou esse rinoceronte provavelmente nunca viu um pessoalmente em sua vida, já que aqui na região não há. Então ele se baseou ou em desenhos de outras pessoas ou nos relatos que ele ouviu e por isso alguns animais são um pouco diferentes. O rinoceronte, aqui o porco-espinho e eu acho que o mais estranho aqui entre todos é o último, que é um leão que não tem juba na realidade. Em vez de juba, ele tem uma barba. Mas esses desenhos não foram escolhidos aleatoriamente. Eles foram colocados aqui em representação às crenças daquelas pessoas. E aqui nós vemos a Cerberus, um cão de 3 cabeças que, segundo a mitologia grega, guardava a entrada do submundo. E faz todo sentido que ele foi colocado aqui para separar o mundo dos vivos do mundo dos mortos. Uma coisa que talvez não faça tanto sentido, mas que está aqui até os dias de hoje, é esse texto. Esse texto é um poema romântico. Não fala sobre os mortos, e sim sobre o amor. Por que ele foi colocado aqui? Ninguém sabe. Mas o registro dos medos das pessoas, dos amores e do dia a dia continua aqui até os dias de hoje. Vamos voltar ao subterrâneo, mas agora a gente vai entrar literalmente num labirinto gigantesco subterrâneo. Uma das coisas mais impressionantes que existem aqui em Israel. E tombadas como patrimônio histórico da humanidade pela Unesco. É impressionante a perfeição desse local. Realmente ele foi feito não só para ele ser uma cidade subterrânea, mas atenção a todos os detalhes. E agora um desafio para vocês, pessoal. O que é esse pequeno triângulo? Tem um pequeno triângulo como uma mini pirâmide cavada dentro da parede. O que é isso? Esse é um local para colocar uma lamparina de azeite, já que tudo o que a gente vai fazer nos tempos antigos, nos tempos bíblicos, não tinha iluminação. Então imaginem fazer tudo isso, mas só com a luz de uma pequena lamparina, e tu podia apoiar ela aqui também, para todas aquelas pessoas que passassem poder aproveitar. Mas vamos entrar. Uau, que fresquinho é aqui dentro. Para aqueles que desejam conhecer Israel
No verão, fazer passeios subterrâneos como esse é uma ótima opção para fugir das horas mais quentes do dia. E eu quero que vocês olhem aqui para cima, que também aqui tem muitos desses buracos na parede, mas esses buracos são bem maiores do que o buraquinho da lamparina. Para que todos esses buracos será que eram usados? Alguém já conseguiu entender o que são esses buracos? Eu vou contar a resposta para vocês daqui a uns minutinhos e nesses minutos vocês podem tentar adivinhar e deixar o palpite de vocês aqui nos comentários. Mas eu vou dar uma dica para vocês. Quando esse local estava em uso nos tempos bíblicos e nos tempos antigos, esse local era extremamente barulhento. Então, o que podia ser que tinha aqui que fazia tanto barulho? Mas este complexo é conhecido como o labirinto e não é à toa o nome, então a gente agora vai seguir caminhando por dentro desse labirinto. Uma das vantagens dessa cidade ter sido construída de uma maneira subterrânea, na sua grande maioria, é que ela ficou tão bem preservada. Ela resistiu a terremotos, a destruições, a guerras, mas nem tudo. A gente pode ver bem aqui atrás, olha pessoal, duas pedras bem grandes que elas colapsaram. Elas caíram aqui ao longo da história, mas ainda assim a gente vê esse local tão bem preservado. Vejam aqui as paredes. Nela a gente consegue ver um monte de linhas, conseguem ver os buracos e as linhas na parede? Isso são as marcas dos materiais das pessoas, dos instrumentos daquelas pessoas que cortaram essa caverna. E essa caverna se conseguiu fazer, não só essa caverna, essas centenas de cavernas que tem na cidade foram todas feitas manualmente, porque a pedra que tem na parte superior, ela é uma pedra calcária, relativamente dura, mas toda a pedra que está aqui na parte subterrânea, ela é uma pedra extremamente maleável e fácil de se trabalhar. Então eles vinham aqui com os instrumentos e cavavam a caverna. E vejam aqui também uma coisa interessante em relação à maneira com que eles construíram a caverna. Vocês conseguem ver aqui que tem mais buracos, cheio de buracos do dia de hoje. Aqui tem mais buracos, para que era isso? São diferentes dos buracos que a gente viu até agora. Isso aqui, pessoal, é uma escada. As pessoas aqui, eles usavam para subir, eu não vou me arriscar no dia de hoje, mas eles usavam para subir e para descer, para cavar essa caverna, e depois eles expandiram e fizeram escadarias melhores que a gente consegue ver aqui do outro lado. Vejam essa pedra gigante que a gente falou antes que ela colapsou. Desse lado a gente consegue ver claramente que ela era parte dessas escadarias que subiam. E mais uma vez a perfeição do trabalho desse lugar. Aqui, olha, a gente consegue ver até o corrimão. Eles tinham corrimão, escadas, quer dizer, um luxo naquela época, ainda mais para uma cidade subterrânea. Mas vamos seguir no nosso labirinto. Cada um desses salões subterrâneos tinha um objetivo diferente, e aqui é muito claro a gente ver para que esse local servia. Essa era a cisterna, o depósito de água. E vejam a perfeição dessa construção. Aqui em Marechá e Beit Govrin chove muito pouco. Chove só no inverno. O inverno de Israel a gente está falando de dezembro, normalmente a março. Então eles criam esses espaços gigantes subterrâneos, a água da chuva era canalizada aqui e enchia o local, e aí eles podiam vir ao longo do ano retirar a água daqui e usar no dia a dia.
Vejam onde nós saímos outra vez. Olhando aqui para baixo, a gente consegue ver a cisterna, a mesma cisterna que nós estávamos antes. Como eu falei, é um labirinto, então a gente saiu por baixo, damos toda a volta e saímos por cima, e agora a gente vai seguir na nossa jornada subterrânea, que tem vários andares, como vocês podem ver. Vejam essas pedras extremamente brancas. Elas são uma espécie de giz. Então a gente pode aqui, olha, ver que as pedras elas estão literalmente se esfarelando, o que facilitava muito para fazer esse labirinto. Vocês veem que por aqui segue o labirinto, tem uma série de passagens para esse lado. E por aqui parece que a gente já chegou na saída. A gente pode sair para a superfície outra vez, mas não se deixem enganar, vocês podem ver a seta e ver que o labirinto segue nessa direção também, e por aqui a gente vai. E agora a gente vai ter a resposta dos buracos na parede para ver quem acertou o que eles eram. Estamos entrando em um columbarium. Isso aqui é um pombal gigante. E esses buracos, o que são? São os espaços onde moravam cada uma dessas pombas. E aqui, milhares de pombas eram criadas ao mesmo tempo em Beit Govrin e em Marechá. Porque, pessoal, tudo isso aqui é um pombal. Eles tinham aqui muitos e muitos desses. Mas para que as pessoas nos tempos antigos precisavam aqui de tantas pombas? Haviam vários usos. O primeiro é o mais clássico. Pombos correio, eles podiam usar para se comunicar com outras cidades aqui da região. Também eles criavam as pombas por causa dos seus ovos. Vejam aqui, pessoal, a gente consegue ver o tamanho dele bem melhor aqui. Eles usavam ovos de pomba para comer e também eles comiam as próprias pombas. A carne de pomba era bem consumida, tanto na terra de Israel como em toda a região aqui do mundo antigo. Eles tinham mais alguns usos. Um não tão bonito, mas sim importante para eles, eram as fezes das pombas. Eles reuniam tudo no meio do pombal e depois levavam daqui para os campos agrícolas, porque as fezes das pombas eram usadas como adubo na agricultura. Também as penas e as plumas podiam ser lavadas e usadas para produzir travesseiros, cobertores e coisas confortáveis para a época. E por último, também é um motivo sacro, um motivo religioso, já que tanto judeus como pagãos no mundo antigo sacrificavam pombas nos seus templos. E nós falamos do barulho desse lugar. Imaginem aqui milhares e milhares de pombas. Devia ser realmente uma sensação estar aqui naquela época. Os moradores de Beit Govrin já não existem mais, mas as pombas continuam aqui até os dias de hoje. Aqui na passagem a gente consegue ver algumas pombas ali nas pedras. Quer dizer, as pombas são as únicas que continuam aqui desde aquela época. E lembrando que as pessoas nos tempos antigos, elas eram bem menores que nos dias de hoje, então parte das passagens realmente aqui são bem estreitas. Entramos em mais um columbário, mais um pombal, menor que aquele, mas também mais pombos eram criados aqui. Esse é um labirinto, essa é uma pequena parte na realidade de Beit Govrin.
Os labirintos são muito maiores, mas mesmo aqui eu não tenho certeza onde e quando vai ser a saída, então a gente segue caminhando e todo tempo a gente acha que a gente está chegando na luz do fim do túnel e de repente tem mais e mais e mais salas. Realmente, tu pode passar horas aqui embaixo no subterrâneo, mas a gente tem muita coisa ainda para mostrar para vocês nessa cidade e também a gente tem que mostrar para vocês o Coliseu, então vamos lá? Agora sim, pessoal, chegamos na luz do fim do túnel. Vamos subir de volta para o nível do solo, sair dos subterrâneos e aí a gente vai continuar descobrindo essa cidade incrível. Vamos lá! Não reparem aqui no estado que eu tô depois de tudo que a gente fez aqui no labirinto. Mas uma pergunta que surge seguidamente quando a gente vê um local tão impressionante é de onde se tinha dinheiro para fazer tudo isso? Construir uma cidade subterrânea não é nada barato. Qual era a economia da cidade? A principal fonte de renda era justamente isso aqui. Era produção de azeite de oliva. Essa é uma fábrica de azeite de oliva de 2.200 anos e ela está extremamente bem preservada. É uma raridade tu encontrar locais tão preservados, mas outra vez, por estarmos no subterrâneo, isso aqui foi soterrado de terra e se preservou. Tudo que a gente vê de madeira, obviamente, não é original. O que a gente vê de madeira foi colocado para a gente ver e entender como se parecia, mas tudo que é de pedra é 100% original. Como funcionava essa fábrica? Toda a região era cheia de árvores de oliveiras, e tem muitas aqui até os dias de hoje, inclusive, mas eles recolhiam as azeitonas na época da colheita e traziam aqui para a fábrica. O primeiro passo é que as azeitonas eram colocadas dentro desse espaço e essa pedra era rolada por cima delas, então podia ser um animal ou, no caso aqui, normalmente não pessoas, que empurravam a pedra, ela ia passando por cima e moendo e amassando tudo isso. E o que saía desse processo não era azeite de oliva. Saía, pense em uma pasta misturada que tinha as cascas, sementes, o azeite, tudo junto, e por isso se precisava do segundo passo, que é a separação de toda essa massa dessa mistura do azeite de oliva, que é o que eles realmente queriam. E isso era feito aqui. Toda essa mistura era colocada em cestos. E o cesto funcionava como uma espécie de filtro. E tu colocava tudo isso e começava a escorrer azeite de oliva. Esse primeiro azeite que saía é o melhor de todos. O azeite, se pode dizer, extra virgem, ou a melhor qualidade. E esse azeite normalmente era dedicado a tudo que é sacro, tudo que é santo. Por exemplo, a menorá, o candelabro do Templo de Jerusalém, só se colocava esse primeiro azeite. Porque para Deus a gente sempre quer dar o melhor. Depois que para de escorrer esse azeite, o que tu tem que fazer é colocar pressão sobre a cesta e aí começa a sair mais azeite. E justamente esse aqui é o aparelho de pressão. Lá no fundo nós vemos as cestas de palha. Imagina que dentro delas tem essas azeitonas e essa tora de madeira é colocada por cima e ela começa a pressionar e mais azeite vai escorrendo. O segundo azeite, que ainda é um azeite muito bom, ele era usado para quê? Ele era usado para comida e para medicina. Seguidamente eles colocavam azeite sobre feridas e sobre problemas que a pessoa tinha no corpo. Então, depois que termina de sair o azeite, eles vão colocar mais pressão usando essas pedras. Eles prendiam a tora a uma dessas pedras e essa pedra enorme puxava a madeira para baixo e colocava ainda mais pressão sobre as cestas e assim saía mais azeite. E tu pode encaixar uma, duas, três pedras e cada uma vai acrescentando peso.
Mas quanto mais pressão tu coloca, mais azeite sai, mas ao mesmo tempo começam a sair impurezas. Pedacinhos da casca começam a sair, as sementes começam a se quebrar e ficar amargo, então tu vai diminuindo a qualidade do azeite. E o azeite mais simples de todo era usado para quê? Justamente para as lamparinas. As lamparinas colocadas nos espaços da parede, como a gente viu no início do nosso passeio. Então vejam como tudo está conectado e naquela parte de lá se juntava o azeite e ele era vendido e usado para sustentar toda essa grande cidade. Falamos que toda essa região produzia azeite de oliva e vejam aqui quantas oliveiras há aqui nos dias de hoje. E não só isso, a gente consegue ver que as árvores estão carregadas de azeitonas. Ainda falta um tempinho, elas têm que crescer mais ainda, mas eles colhiam tudo isso para produzir o azeite. E isso é importante também a gente lembrar que as azeitonas, a oliveira, é considerada um dos 7 frutos da terra de Israel, segundo a Bíblia. No ano de 136 depois de Cristo, os romanos vão destruir a última grande rebelião judaica, conhecida como Rebelião de Bar Kokhba. Eles vão matar milhares de judeus e expulsar a maioria do povo de Israel de sua terra. E como agradecimento, o César de Roma ordena aqui em Beit Govrin Marechá a construção de um grande anfiteatro, como se fosse um pequeno coliseu. Vejam essa construção colossal. Esse aqui é um anfiteatro, é um local para espetáculos que tinha espaço para 3.500 pessoas. E uma coisa interessante é que ele segue em uso até os dias de hoje. Aqui acontecem nos verões grandes shows, então a gente está conseguindo ver aqui as cadeiras e toda essa infraestrutura preparada para os shows de hoje em dia. Mas as apresentações que acontecem hoje em dia são bem diferentes das que aconteciam aqui nos tempos romanos. Vamos descer agora para a arena e descobrir que tipos de espetáculos sangrentos eram feitos nesse local. O Império Romano, ele tinha vários tipos de atrações e diversões. Eles tinham dança, música, teatros, shows envolvendo paganismo, mas especificamente esse local foi feito para shows de gladiadores, para shows extremamente sangrentos. Como nós sabemos, primeiro nós temos os registros escritos da época, mas segundo também, vejam a altura das arquibancadas. As arquibancadas, quando elas são feitas para jogos um pouco mais pacíficos, como hipódromos, locais de teatro e música, os primeiros assentos, eles são no nível quase da arena. Mas quando as pessoas lutavam aqui, jogos sangrentos, principalmente contra a sua vontade, se colocavam os assentos à primeira fila numa altura bem grande para que os gladiadores, os leões, as pessoas que estavam aqui contra a sua vontade não pudessem pular. Mas como vocês já conseguem ver, hoje o show vai ser de música mesmo. E quem eram as pessoas que lutavam aqui pelas suas próprias vidas? Havia sim gladiadores profissionais que lutavam aqui, pessoas que literalmente era esse o trabalho deles. E eles faziam isso porque eles queriam a glória, a vitória e ser conhecidos no Império Romano como grandes lutadores. Mas eles tinham uma clara vantagem.
Eles tinham treinamento militar, treinamento em diferentes tipos de combate e também equipamento apropriado. Muito diferente da realidade da maior parte das pessoas que foram jogadas aqui nessa arena e nas arenas do Império Romano todo. A maior parte das pessoas eram trazidas aqui contra a sua vontade e podiam ser escravos, mas também aqui muitos judeus e cristãos foram mortos nessa arena. Os romanos não gostavam de judeus e cristãos por vários motivos. Entre eles, porque judeus e cristãos se negavam a participar do culto pagão de Roma, se negavam a sacrificar animais nos templos de deuses estranhos e também não sacrificavam para o imperador de Roma. E isso era visto como uma traição. E por isso, judeus e cristãos foram perseguidos por muito tempo no Império Romano e mortos de maneiras terríveis. Eles podiam ser crucificados, queimados vivos, levados como escravos para minas romanas ou aqui jogados aos leões e animais selvagens. E o sofrimento dessas pessoas era entretenimento, era diversão para a plateia que estava aqui em volta. A plateia composta principalmente por soldados romanos. E é realmente triste de ver como no passado o sofrimento de judeus, cristãos, escravos e outras pessoas dentro dessas arenas era considerado uma diversão, uma parte do dia a dia desses soldados romanos estacionados aqui nessa região. E essa zona aqui eram túneis e vários andares também para baixo existiam. E aqui dentro ficavam os cristãos, os judeus, os escravos e todas aquelas pessoas que esperavam ser jogadas na arena. E imaginem o que se passava na mente e no coração deles. Eles sabendo que a qualquer momento seria a hora deles e que eles teriam que literalmente lutar até a morte para entreter os soldados romanos. Então, sem dúvida nenhuma, aqui era um local de muita tensão, de sofrimento e de pessoas realmente inocentes condenadas à morte pelos romanos, e realmente uma morte muito sofrida. Nós lembramos que na Bíblia, Paulo ele vai ser condenado por pregar o cristianismo, mas ele vai ser decapitado. Isso porque ele era cidadão romano e a morte por decapitação era considerada uma morte muito mais honrosa e menos sofrida que as outras mortes que as pessoas sofriam. Então, pensem quão terrível era o que acontecia nesse local para a decapitação ser considerada um luxo dado somente a cidadãos romanos. Este local nos reflete a história do cristianismo, que começou com uma religião proibida e perseguida pelos romanos, como nós acabamos de ver naquele mini coliseu, no anfiteatro onde os cristãos eram colocados para morrer com animais e outros gladiadores. Um período sangrento e terrível. Mas no século IV, os próprios romanos vão se converter ao cristianismo. E o império então muda de nome para Império Bizantino, e esse vai ser o primeiro período cristão de toda a Terra Santa. E aí, aqui neste local, se constrói uma igreja. Ao lado de onde cristãos eram perseguidos, se constrói uma igreja. Vejam como o mundo dá voltas. A igreja aqui vai ser destruída e depois reconstruída no período cruzado, que são os restos que nós vemos aqui agora. E por isso eu acho tão especial ter justamente aqui os restos de uma igreja.
Vejam o que é a história da cidade de Marechá e Beit Govrin. Que altos e baixos acontecem nesse local. Aqui nasce o profeta Miqueias, mas aqui talvez também nasceu o rei Herodes, que foi um sanguinário. Aqui a arquitetura é usada para fazer uma cidade subterrânea inteira, mas também é construída para fazer um coliseu gigantesco, um anfiteatro usado para matar judeus e cristãos. A cidade nos mostra o melhor e o pior que a terra de Israel e a humanidade nos podem mostrar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo do dia de hoje. Um grande abraço e nos vemos na próxima.